Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo de boa aí? Todo mundo tranquilão? Claro que sim, né? Professor Jorge, Geografia na área, mandando um abraço para todos os nossos alunos em todos os rincões do estado de Rondônia. E, obviamente, para os nossos queridos professores presenciais. Beleza? Então, vamos junto para mais uma viagem geográfica? Vamos lá na tela, meu diretor? Olha, nós estamos na aula 4.1. Hoje a gente vai falar sobre os setores da atividade econômica, ok? Que setores são esses? Setor, vamos lá, começar a rabiscar. Setor primário, setor secundário, setor terciário e o terceiro setor, ok? Vamos ver cada um e os seus conceitos e dando exemplos e colocando isso na prática, como é que funciona isso na questão da dinâmica econômica de um lugar, beleza? Vamos lá, setores da atividade econômica. A transformação na economia apoiada no desenvolvimento tecnológico tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho cada vez mais seletivo. Olha só, esta oração já inicia dando informações muito importantes para nós. Transformações estão acontecendo na economia. E quem é que transforma? O desenvolvimento tecnológico. E o que ela faz? Ela impacta o modo de vida das pessoas. Onde? Nas atividades econômicas. E o que acarreta? Qual é a consequência disso? Um mercado de trabalho, vou botar em vermelho agora, cada vez mais seletivo. Ou seja, a seleção de pessoas, de profissionais, está se tornando cada vez mais seletiva. Está sendo cada vez mais exigindo melhor qualificação, ok? Se de um lado a adoção de novas tecnologias favoreceu o aumento da produtividade e da competitividade em todos os setores, de outro, afetou os trabalhadores com a diminuição de empregos e ocasionou transferência de muitos postos de trabalho do setor de produção para os serviços. Brasil. Vamos lá. Brasil, distribuição da população economicamente ativa por setor de produção. Olha só. Então, o verdinho é o setor terciário, o azul é o setor primário e o setor secundário é o vermelhinho, beleza? Então, vou até apagar tudo e colocar cada um com sua cor, porque eu vou explicar eles. Olha só, setor terciário da economia só tem crescido, ok? Setor primário da economia, vamos mudar de cor e voltar ao azul. O setor primário da economia só tem despencado, ok? E o setor secundário, que são as indústrias, está aumentando gradativamente, ok? Aí a gente tem um gráfico em modo de pizza que fala sobre justamente a distribuição da população economicamente ativa no Brasil em 2016. Olha só, 7% das pessoas empregadas no Brasil, 7% está nesse verdinho aqui, que esse verdinho significa setor primário, ok? É onde você está. Nossos queridos alunos estão no campo,
E geralmente o campo é esse setor primário da economia, ok? 28% é o setor... Vou mudar de cor novamente. Vou apagar a borracha. Pronto. Vamos mudar de cor. Eu fui para frente. Fui de novo? Beleza, voltei. Vou colocar o azul, né? Olha lá, o setor secundário é este aqui, o azul, que ele representa a indústria, ok? Setor secundário da economia é indústria. Não é isso, Batatinha, meu diretor? Muito bem, olha ali o Batatinha, rapaz, prestando uma atenção na aula, rapaz. Batatinha daqui a pouco também vai fazer o Enem, né, Batatinha? Olha aí. Então, olha só, setor secundário da economia é 28% da população economicamente ativa do Brasil. E a grande maioria, não esqueçam disso, 65% está no setor terciário, ok? A maioria esmagadora está no setor terciário da economia no Brasil, beleza? Então, as diferentes atividades econômicas são agrupadas em 3 setores: o primário, secundário e o terciário. Agora vamos ver cada uma delas? Olha aí. Vamos de azul. O primário está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária e o extrativismo, tanto vegetal, animal, como mineral. Ele produz matéria-prima para abastecer as indústrias, ok? Então, o setor primário é onde você está, meu querido aluno. Você está na agricultura, você está na pecuária, talvez também até no extrativismo, em muitos lugares aí, tá? Então, isso aqui, ó, setor primário da economia, essa é a produção, que pode ser minério de ferro, pode ser minerais para a indústria, pode ser tomate, cenoura, carne. É isso, esse é o setor primário da economia, beleza? E a gente sabe que o setor primário da economia no estado de Rondônia é muito forte, principalmente na criação de gado. Beleza? Olha só que boizinho bonitinho, o bichinho. E a gente sabe também que no setor primário da economia nós temos essa imagem que demonstra um cenário que é uma realidade, não só de lugares que têm alto nível tecnológico, mas isso aqui acontece em Rondônia, ok? Grandes plantações que agora são retiradas, essa produtividade agrícola, retirada com equipamentos de alto grau de tecnologia, ok? Ou seja, esta máquina sendo a substituta da mão de obra humana, ok? Isso é o setor primário. Agora vamos ver o setor secundário. Está aqui, ó, atua no sistema industrial, ou seja, secundário é a indústria, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Esse é o setor secundário. O setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, ou seja, pega a matéria-prima e transforma, e também promove a distribuição dos produtos em formas de atacado, ok? Aí o atacado vende para outras lojas para vender no varejo, ok? Então, o setor secundário é essa indústria que trabalha em várias frentes de tecnologias, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, ok? Quando você vai numa farmácia, que já é o setor terciário, né, porque é o comércio, você vai comprar produtos industrializados. Só que essa indústria é farmacêutica, ok? A indústria também pode ser uma indústria siderúrgica,
que produz produtos para ser usado em outras indústrias, ok? Por exemplo, esse ferro aqui, ó, esse material que está sendo fundido aí, que está sendo feito, ele pode estar indo para uma indústria naval, para a produção de navios, pode ir para uma indústria aeronáutica, para a produção de aviões, pode ir para uma indústria de automóveis, ok? E aí, também no setor secundário, a gente tem um alto nível tecnológico, que aí a imagem mostra para a gente uma placa-mãe de computador. Essa placa-mãe, aqui no meio, tem uma coisa chamada processador. Esse slot aqui, está sem um processador, esses pontinhos ali, ó, o processador é um quadradinho cheio de tecnologias que vai ser acoplada aqui em cima. É onde todas as informações do computador são processadas, ok? Então, esse é um nível tecnológico industrial de altíssimo nível, diga-se de passagem, altíssimo nível, e que, inclusive, já de antemão, já aproveito essa imagem nos diz muita coisa, tá? Professor, o senhor está dizendo que essa imagem nos diz muita coisa. Dá exemplos, professor? Sem problema nenhum. Esta imagem evidencia uma placa-mãe de computador que não é produzida em qualquer lugar do mundo. Não é qualquer país do mundo que tenha a tecnologia de fazer isso. Não é qualquer centro universitário, tecnopolo que produz esse equipamento, porque é um nível altíssimo de tecnologias que está na mão de poucos, ok? Professor, aqui no Brasil tem? Não. Professor, no Brasil não tem essa tecnologia? Então, já vou ter que voltar aqui e conversar com você. Vamos lá. Quando eu digo que aqui não tem essa tecnologia, é porque nós ainda não avançamos no nível de pesquisa tecnológica para produzir esses processadores de computador nessas indústrias altamente sofisticadas. Nós não temos esse nível. Professor, mas isso é muito triste. Pois é, infelizmente, é uma verdade. A gente, aqui no Brasil, monta computador, mas não produz essas peças tecnológicas. Já vem pronta desses países de origem, que detém essa tecnologia. A gente só compra. E a gente monta para vender para várias milhares de pessoas, claro, né? Isso acontece com o computador, notebook, celular, ok? Câmeras fotográficas, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela é uma imagem de uma tecnologia de ponta, que raríssimos países têm acesso a produzir isso. Dá um exemplo, professor. Quem produz? Estados Unidos. Tem outro país? Tem. Coreia do Sul. Ok? China. Então, Alemanha, Itália, França. Então, nós não temos esse nível tecnológico nos países subdesenvolvidos, ok? Agora vamos ver o setor terciário. Então, o setor secundário é a indústria, não é isso? Setor primário a gente viu que é a questão da agricultura, pecuária, o homem do campo. Então, o setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão professores, advogados, profissionais liberais em geral, o comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com aumento, olha só, aumento do setor terciário. Beleza. Setor terciário, comércio, serviços. Comércio. Você sai da sua zona rural, onde você mora, e você vai para a cidade. Beleza? Na cidade você vai resolver muitas coisas. Primeiro você vai lá na loja, comércio, olha, terciário. Você vai ser atendido pela vendedora, que ela está no setor terciário da economia. Aí você compra uma camisa de boa, xadrez, camisa bonitona, pega,
coloca na sacola, paga, vai embora. Aí você vai, agora eu estou com fome, aí você vai na lanchonete, serviço, vão fazer o serviço de fazer um sanduíche para você, ok? Porque você está numa lanchonete, serviço. Aí, beleza, você, agora eu vou lá numa loja de sapatos que está lá do outro lado da rua, do outro lado da cidade. Aí você pega um Uber, um táxi, um mototáxi, o que tiver na sua cidade. Serviço novamente. Entendeu como a questão dos serviços é muito grande? Quando você está numa cidade, quase tudo é serviço. Tudo é prestação de serviço. Ou comércio. Comércio, professor, mas como assim comércio? Porque ambos vão ganhar dinheiro. Um presta serviço, o outro vende produtos. Quando falar em comércio, é venda de produtos. Quando eu falo em serviços, é venda da prestação do seu serviço. Ok? Um serviço de Uber, um serviço de lanchonete, um serviço de exames laboratoriais, enfim, isso são os serviços e o comércio, que as pessoas vão para a cidade e elas vão estar muito ligadas aos serviços. Por isso que apareceu naquele gráfico que o serviço é a maior fatia dessa pizza, ok? Quanto maior for uma sociedade que tem prestando serviços, mais sofisticada e tecnológica é aquela sociedade, ok? Quanto mais essa fatia for muito grande na área primária, isso não é bom para a economia daquele país, porque está vendendo produto primário para outros países, por exemplo, para produzir bens que de repente volta para a gente comprar, como é a questão tecnológica desses processadores que eu deixei a imagem ali, ok? Eles compram, por exemplo, 1 tonelada de cobre, aí depois vem em formato de placa-mãe de computador, que são caríssimas. E com 1 tonelada de cobre, eles vão fazer milhares e milhares de placas de computador. Pense nisso. Não esqueça isso no foco do raciocínio. O produto, um país ganha mais produzindo produtos com tecnologia do que vendendo produtos naturais, como é o nosso caso do Brasil. A gente exporta ferro que sai aqui do Pará, aqui na Amazônia, para vários lugares do mundo, que vão produzir produtos que depois vão chegar aqui para ser revendidos por preço muito mais caro, porque vai estar embutido toda a questão tecnológica da produção daquele produto. Sai daqui, por exemplo, da Amazônia, Centro-Oeste, ali, Mato Grosso, Rondônia, sai soja. Beleza, aí faz uma propaganda, que a gente vende muito, mas na essência isso não é tão bom como se parece. A gente precisa melhorar a inovação tecnológica. Um país com pouca inovação tecnológica, ele é pouco competitivo no mundo, ok? A gente precisa inovar, a gente precisa investir em tecnologia e inovação. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então, quer dizer que a gente produz muito e ganha pouco? É mais ou menos isso. Embora que você pense que é muito dinheiro que entra, relativamente sim, mas é muito pouco diante da produção tecnológica desses países desenvolvidos, ok? Então, olha aí, o setor terciário, como eu falei para você, né? Você vai lá na loja, você compra produtos aqui, ó, uma loja, você compra os produtos, aí você vai lá na casa do seu tio, na cidade, aí dá um problema, quebra a torneira, você vai precisar de um prestador de serviços, de um encanador para consertar. E aí você vai pagar um serviço. Aí você foi na cidade porque está com problema por exemplo, de um terreno que você comprou, mas aí estava com problemas porque ele não estava totalmente desembaraçado, aí você vai ter que procurar um advogado, serviços jurídicos de um advogado, para lhe auxiliar a resolver esse problema, ok? Isso está tudo no setor terciário. Ou você machucou seu pé, ok? Furou o pé e aí agora inflamou e você precisa ir na cidade. Aí você vai no consultório médico,
um médico, ele vai prestar os serviços de saúde. Isso é setor terciário, ok? Estão percebendo que o setor terciário é muito grande? Pois é. Embora as instituições de pesquisa de todo o mundo ainda utilizem essa classificação para organizar os dados estatísticos e estabelecer comparações entre os países, ela está obsoleta. Então, a gente colocou aqui mais uma imagem para vocês de uma mão aqui de um profissional que mexe com informática. Ele monta um computador, ele tem o HD do computador, ele tem aqui outro HD que são maiores, esse aqui é HD de notebook, esse aqui é a memória do notebook, esse aqui é a placa-mãe, a placa de vídeo do computador, ok? Isso aqui é outra memória RAM, e aí ele vai prestar um serviço. Esses equipamentos, nenhum é produzido no Brasil. Isso vem de fora. Não é isso, Batatinha? O Brasil não tem essa tecnologia, não é isso? Não tem. Olha aí, o Batatinha está até chorando de emoção, porque o Brasil não tem essa tecnologia. A gente compra essas gramas desse produto que sai daqui em forma de toneladas de minérios. E aí o pessoal desses países que tem essa tecnologia transforma nesses produtos que a gente compra. Você está conseguindo compreender como a gente precisa evoluir tecnologicamente? Não é interessante nenhum país, olha só, novamente, cheguei comigo, meu diretor Batatinha, não é interessante para nenhum país ficar vendendo produto in natura, ou seja, natural. O mais interessante é a gente transformar em produto industrializado, porque agrega mais valor. O valor daquele produto vai lá em cima, e aí a gente vai ter uma renda maior para aquele país, porque vai exportar aquele produto e vai ganhar muito mais dinheiro do que vender toneladas e toneladas de produtos, por exemplo, agrícolas, por preço muito mais irrisórios do que produtos industrializados e tecnológicos, como a gente compra dos países desenvolvidos. Beleza? Pense nisso. Vamos lá, meu diretor. Professor, eu não tinha parado para pensar nisso, professor. Eu pensava que a gente aqui, por ser a agropecuária, dizer que é forte, aí a gente pensa que é porque é onde rola muita grana. Rola grana, não tem problema, isso é verdade. Mas ela não é o ideal para um país, para ele se desenvolver, ok? Isso ocorreu devido à mecanização do setor primário, que se transformou em atividades agropecuárias, em verdadeiras atividades industriais ou semi-industriais. A burocratização do setor secundário passou a englobar a variada gama de departamentos: marketing, atendimento ao consumidor, aplicações financeiras, auditoria, pesquisa para novas tecnologias, etc. Esse departamento, na classificação tradicional, estaria melhor no setor terciário. Então, a gente está falando ainda aqui, que o texto abordou dizendo que está ultrapassado e obsoleto falar que é setor primário, secundário e terciário da economia. Realmente, nós temos muitas outras formas de classificar isso, mas ainda é utilizado aqui no Brasil a classificação tradicional de setor primário, secundário e terciário. Ok? Nos países subdesenvolvidos de economia primária, olha aí, falei para vocês, economia primária é o quê, galera? Ah, professor, é venda de produto agrícola. Fechou. Pegou o macete legal, é isso mesmo, economia primária. Parcela significativa dos trabalhadores se encontra no setor primário e terciário, com alto grau de informalidade. Professor, o que seria essa informalidade? Pessoas que não têm o estudo suficiente, pessoas que não têm a carteira assinada, ok? Eles estão na informalidade. Paga ali um dinheiro, às vezes semanal, e simplesmente, tchau. Pronto, já paguei você, não tem nenhum vínculo empregatício. Beleza. Nos países emergentes, como o Brasil, México, Argentina, a participação dos setores secundário e terciário é dominante. Porém, no entanto, nos países desenvolvidos, o setor terciário
também absorve a maior parte da população economicamente ativa, entre 60% e 70%. Em seguida, o setor secundário e depois o setor primário. Olha só. Então, país desenvolvido, o setor mais desenvolvido desses países desenvolvidos é o setor o quê, galera? Muito bem, eu ouvi aí alguém falando do setor terciário. Fechou, meu querido, certinho. A importância dos serviços nos países desenvolvidos pode ser exemplificada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, onde o setor terciário é, em média, aproximadamente 75% de sua riqueza na participação no PIB. PIB, só lembrando, né? PIB é tudo que é produzido dentro de um país durante um ano, ok? Tudo que é produzido entre produtos e serviços. Atualmente, boa parte das exportações dos Estados Unidos envolve serviços e não mercadorias. Embora há mais de uma década o país tem déficit no comércio de mercadorias e superávit em serviços. Professor, os Estados Unidos eles têm déficit no comércio mundial de mercadorias? Fala melhor isso aí. É porque as indústrias dos Estados Unidos, poucas delas estão lá. Muitas estão espalhadas em países subdesenvolvidos para querer o quê? Mão de obra barata. Às vezes, países que não cobram nem imposto, dão 20 anos de isenção. Então, eles não estão produzindo. Mas, no entanto, os serviços deles são imensos, porque onde está a matriz dessa indústria? Está nos Estados Unidos. Então, eles têm uma gama de pessoas trabalhando para gerenciar essas indústrias que estão no mundo. Está compreendendo? Então, é serviço. É serviço. Então, eles mais prestam serviço do que produzem, porque as indústrias deles estão espalhadas pelo mundo. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. E por que, professor, superávit por serviço? Porque, por exemplo, se superávit de serviço, a gente pode dar um exemplo, a informática. Professor, a informática gera esse superávit, esse boom de ganho de dinheiro para os Estados Unidos? Sim. Você tem um smartphone. Se você tiver um pouco do dinheiro desse smartphone que você comprou, vai para o país de origem. Muitas dessas indústrias, essas empresas, estão nos Estados Unidos. Por exemplo, um serviço, o sistema operacional para ligar o seu smartphone. Isso é feito, o serviço atualiza esses programas lá nos Estados Unidos, lá na Coreia do Sul, lá na China. Então, são serviços espalhados no mundo que fazem com que o seu equipamento funcione aqui. Beleza? Ah, professor, eu tenho aqui guardado um banco de dados cheio de fotos minhas, cheio de mensagens. Serviços, tudo está na nuvem. E essas nuvens são imensos bancos de dados, de computadores absurdamente imensos, imensos não no tamanho, mas na capacidade de armazenamento, que são serviços que são prestados por esses países centrais, que têm e detêm essas informações nossas, hein? Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, o senhor já está dando aula de informática? Não, é só uma noção, para a gente ter uma noção aí de como funcionam os serviços, beleza? Vamos lá. Esse processo significativo de crescimento do setor terciário é denominado terciarização da economia. Olha só, setores primários, Estados Unidos, só 1% está no setor primário, 19% na indústria, quase 80% trabalha só com serviços nos Estados Unidos, ok? Reino Unido, próximo disso, ó, 75%. O Brasil, ó, 65% está em serviços, ok? O México ainda é menor do que o Brasil, ó, 61%. Paquistão e Paraguai, olha só, países pobres, ó, só 53%, 58%. Então, são economias chamadas economias primárias, ou seja, se baseia só no setor primário da economia. Isso não é bom para um país, galera, tá bom? Isso não é bom. Professor, mas entra dinheiro. Entra, eu já falei, realmente entra dinheiro. Mas o importante era se nós tivéssemos indústrias e um parque
de indústrias interessante e uma melhor área de serviços, prestação de serviços dentro de um país, ok? Não é tão importante, digamos assim por dizer, que uma economia esteja no setor primário, ok? Olha só, Paquistão, olha só os países que estão ali, Paraguai é muito pobre, Paquistão é muito pobre, eles se baseiam na economia primária, ok? Isso não é bom para um país. Novamente, não é muito bom para um país. Isso não quer dizer que não seja bom, tá bom? Não é isso que eu disse. Vamos lá. Em muitos países subdesenvolvidos, o deslocamento de emprego do setor primário e secundário para o terciário ocorre, em parte, pela aplicação da economia informal. Olha só, falando do país subdesenvolvido. Professor, o que seria o deslocamento do emprego do setor primário, que vai para o terciário e para o secundário e faz parte da economia informal? São aquelas pessoas que quando você anda na cidade, estão ali o camelô que está vendendo capinha de celular na rua, são aquelas pessoas que vendem sandálias, são aquelas pessoas que estão vendendo ali saltenha na bicicleta, isso tudo é o setor informal, ok? Então, às vezes são pessoas até que vieram do campo e não conseguiram emprego, e aí entram nessa informalidade. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. São pessoas que trabalham como vendedores ambulantes, catadores, olha aí, entre outros, e também em atividades ilegais. Tem essa também, né? Tem essa questão das drogas, né? Prostituição, jogo ilícito. Então, a economia informal não é uma exclusividade de países pobres. Isso também acontece em países ricos, tá? Os países ricos também têm problemas de prostituição, de droga, de ambulante, catador de material reciclável. Isso não é uma exclusividade de países como o Brasil, não. Aí a gente tem agropecuária e serviços que ganham a participação. Olha só, composição do PIB por setor nos últimos anos. Então, a primeira cor, vou pintar aqui para melhorar, não é tudo vermelho aí não, são vermelhos diferentes, tá? Olha aqui, eu vou pintar de pretinho. Agronegócio. 5,5%. 2019, 5,1%. 2020, 6,8%. E 2021, 7, quase 8%. Indústria. A indústria, vou pintar agora de verde. Olha aí. A indústria é esse que está no meio. Então, vejam que a produção industrial ainda está, além de estar ali no meio, obviamente também é o meio termo. Tá? E olha só a produção de serviços. É lá em cima, galera, ó, produção de serviços. Então, uma sociedade, um país vai se tornar cada vez mais rentável se ele tiver a sua área de setor terciário bem desenvolvida, ok? Agora vamos falar sobre a questão do primeiro setor, o segundo setor e terceiro setor. Olha só, a gente fala que o primeiro setor são os 3 poderes, é o governo, tá? Esse é o primeiro setor, tanto executivo, legislativo quanto o judiciário. O segundo setor é o mercado, tá? O segundo setor é o mercado em si. E o terceiro setor é as ONGs, que é esse verdinho aqui, tá? Que são ONGs, instituições, fundações e organizações da sociedade civil, ok? Então, aí nós temos aí, formando esses 3 setores, forma a sociedade, ok? O primeiro setor é o Estado, que nos dá escola, saúde, segurança pública. O mercado, quem é o mercado? Quando a gente fala mercado, a gente está falando dessa gama de produção que vai, entra aí o setor primário, terciário e o setor secundário, ok? Que é regido de uma forma privada.
que geralmente está relacionado a empresas, ok? E aí a gente também tem a questão do terceiro setor. O terceiro setor é um termo traduzido do inglês, third sector. Esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas as ONGs, que contam com empregados, com a participação voluntária e a filantropia, sem a intervenção ou a ação do governo ou do setor privado na maioria de suas atividades. Ou seja, esse terceiro setor, ele chega como sendo... Chega aí, meu diretor, vamos lá. O terceiro setor é como se ele chegasse aonde o governo e o Estado não alcançam. Ele não tem, muitas vezes ele tem essa filantropia. ONGs, às vezes, ajudam pessoas pobres. ONGs ajudam, por exemplo, populações indígenas. ONGs ajudam a diminuir o desmatamento de uma determinada região. ONGs ajudam a manter um equilíbrio ecológico. ONGs ajudam a dar transparência aos gastos públicos. Entenderam? Então, ONGs, elas são a parte, elas não fazem parte eles não são empresas, não fazem parte desse mundo do trabalho, não fazem parte do governo. Então, ela é um tipo de serviço que é prestado à sociedade onde o governo não alcança. Ok? Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. Ou simplesmente o governo simplesmente não olhou tendo um olhar mais clínico, e aí as ONGs entram e fazem o serviço que era para ser prestado pelo governo. Bem, então o terceiro setor, vamos lá, o terceiro setor, ele ocupa esse espaço deixado pelo primeiro setor, seja pelo governo, agindo nos mais diversos segmentos, como a preservação ambiental, educação, cultura, assistência social, atendimento a mães solteiras, mendigos, catadores de lixo, usuários de droga, entre outros. Em determinadas ações, o segundo setor, que é o setor privado, que são as empresas, e o primeiro setor, o governo, podem se associar ao terceiro, em especial nos casos das áreas, nas ONGs que atuam na área ambiental. Olha só que interessante. Número de percentual de organizações sociais civis, também conhecida como ONG. Então, olha só, a região norte, 8% tem ONGs, 25% no Nordeste, 40% no Sudeste, Sul 19%, Centro-Oeste 8%. E a gente tem aí o total dessas ONGs, né? Então, aí onde tem mais ONG no Brasil é no Sudeste, ok? E empatados em último lugar está o Norte com 8, justamente com o Centro-Oeste também 8. E quais são as finalidades dessas ONGs? Tem a finalidade, vamos lá, mudar a cor para preto, religioso, cultura e recreação, defesa de direitos humanos e outros interesses, educação e pesquisa, assistência social, associações patronais e profissionais, ou seja, auxilia pessoas que não têm advogado para defender seus interesses trabalhistas, entre outras. E 0,8 na área de saúde. Então, percebam aí que as ONGs também têm um papel muito importante, tá? Então, não confunda primeiro, segundo e terceiro setor com o primeiro setor da economia, segundo setor da economia e terceiro setor, que é o setor primário, secundário e terciário da economia, tá? São coisas distintas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!